Hoje a gente estudou como era feito no Mishkan, no tabernáculo. Era feito só as paredes. A gente sabe que era feito de atzei shitim, de madeira, uma madeira especial, normalmente se traduz como madeira de acácia. Mas essa atzei shitim, essa madeira, o Rashi nos traz da onde o povo de Israel tinha essa madeira no deserto. Então ele traz que falou para a gente Rab Tanhuma, Piresh Rab Tanhuma, explicou Rab Tanhuma que Yaakov Avinu, nosso patriarca Yaakov, ele trouxe de Israel consigo para plantar no Egito. Ele plantou no Egito essa madeira. Quando cresceu, etc., ele avisou seus descendentes: quando vocês forem sair daqui, vocês vão levar consigo que vai ser necessário vocês terem essa madeira com vocês. Em geral, o conceito de shitim, a palavra shitim, vem da linguagem hebraica da palavra de shtut. Shtut seria bobagem, mas a gente poderia falar um desvio. A palavra shtut seria um desvio. Um desvio, normalmente, quando a gente fala que o cara tem um desvio, ele está sendo um bobo, ele está sendo um tolo. Aqui, o conceito do desvio é sobre-lógico. Os nossos sábios, eles trazem, assim, o Rebbe Rayatz, ele trouxe bastante isso no Mamar famoso, no Mamar Bati Legani, ele traz sobre esse conceito, como que teve sábios que dançavam em casamentos, de uma forma bem animada, e Rav Zeira, ele falou que é isso, um sábio ficar dançando dessa forma. Então, quando esse sábio faleceu, então ele percebeu que tinha uma luz que diferenciava ele de todos. E ele falou, tudo isso é por causa do comportamento desse sábio. Ele entendeu como deve se servir a Hashem. Esse desvio do sábio, que ele se comportou, na verdade, aqui no caso, sobre-lógico, é isso que trouxe esse brilho especial, tão necessário, quer dizer, que era uma coisa extracurricular no falecimento desse sábio. Então, na verdade, assim explica o Rebbe Rayatz para a gente, que quando a gente vai montar no nosso ambiente, todo o ensinamento da Torá é eterno, porque a Torá nos ensina como fazia-se o Mishkan, no tabernáculo, que cada um tem que saber como fazer um lugar, uma morada para Deus na sua vida. E para isso, a gente precisa ser um pouco diferenciado. Que nem meu pai sempre falou, que o Rebbeinu falava que precisa ser sempre um abissal meshigner, precisa ser um pouquinho meshigner, precisa ser um pouquinho, vamos dizer, maluco, a gente precisa sair um pouquinho daquilo que é lógico. Isso a gente encontra em várias histórias no judaísmo, como a gente se comportou sempre acima da lógica. Uma história clássica, só para a gente ter noção um pouquinho, o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, ele pediu para o seu filho, o chamado Rebbe Rayatz, o sexto Rebbe, ele pediu para que ele fosse até a capital, se não me engano era São Petersburgo na época, para anular um decreto que o governo estava querendo fazer contrário à educação judaica. Então, naquele momento, o Rebbe Rayatz teve que viajou até lá. E só de ter alguém assim religioso, aquilo que representava o Rebbe Rayatz lá, já era um perigo. O que ele estava fazendo, porque o que ele veio fazer aqui. E ele acabou conseguindo conversar com um professor do ministro da educação. E esse professor falou o seguinte: eu não tenho como ajudar, não tenho nem como convencer o meu aluno, o ministro da educação, para mudar o decreto. Mas eu tenho uma coisa para você. Eu tenho uma licença para poder entrar nesse palácio, nesses aposentos. Então ele acabou liberando para ele essa liberação. Deu para ele essa liberação. O Rebbe Rayatz foi até o prédio. Chegou no prédio, apresentou para o guarda já estranhou, como pode ser, mas era um papel realmente, não foi falsificado. Então, deram a permissão dele de passar. Você tem que dar permissão para quem está usando esse documento para poder entrar em todos os... Então o Rebbe Rayatz entrou.
o Rebbe Ratz perguntou aonde que fica ali o escritório desse ministro. E justo quando o Rebbe Ratz ia chegar, o ministro estava saindo, ia para o banheiro, ia para alguma outra coisa. Então, nesse momento, o Rebbe Ratz entrou no escritório do ministro. Foi lá, fuçou os documentos, pegou o documento que era tão negativo, pegou o carimbo que é negado, e ele carimbou que foi negado, e botou esse documento junto com os documentos que foram negados. E o Rebbe Ratz saiu, quer dizer, esse foi o procedimento que ele fez. Você pergunta, óbvio, aqui a gente está falando de um Rebbe que está... Mas o Rebbe está nos ensinando, o Rebbe Ratz, o sexto Rebbe nos ensinou como que é Messirut Nefesh, o que é um auto-sacrifício. Como a gente vive sobrelógico, como a gente vive de uma forma que a maioria das pessoas não estão acostumadas a viver. A gente está acostumado a ter um padrão, ter uma coisa lógica, como que a gente vai lidar. A gente nunca pensa em fazer, imagina, invadir um local assim, então era um local seguro, etc. Tudo por quê? Porque pelo bem-estar do judaísmo não podia ter esse decreto. Então ele foi lá e fez aquilo que tinha que se fazer. Essa história, na verdade, sempre do povo judeu. Tudo aquilo que nosso povo passou e passa, sempre é dessa forma. É por isso que Yaakov Avinu já nos ensinou. Yaakov Avinu, ele vai descer ao Egito. Ele fala para o povo, eu sei que vocês vão precisar se segurar em alguma coisa, vocês vão estar num exílio. Vocês vão precisar saber como eu vou ter força para encarar esse exílio. Então ele veio e trouxe essa madeira. Trouxe essa madeira que representava não só uma simples madeira, representava um conceito de como servir a Hashem ao máximo, de como o Yehudi tem que servir a Hashem acima da lógica, e como Hashem, como Deus está conosco em todos os momentos. Então o povo judeu estava lá no Egito, e nos piores momentos eles olhavam e viam aquela madeira que Yaakov Avinu plantou e falavam, o que é isso? Eu já sei o que é isso. Yaakov Avinu, nosso patriarca, está avisando a gente, não importa onde você está, em que circunstâncias você está, você tem força. Deus te mandou as forças necessárias. Aquilo que vai ser a parede de um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É uma morada para Deus num local inabitado. Era o deserto, é um lugar inabitado. E Deus falou, ali você vai me fazer um local para eu poder habitar. Locais, situações, momentos na vida que você vê e perde qualquer pensamento, qualquer lógica, de repente você vê como tem que se comportar. Estava conversando justo hoje com alguém que teve em Baleia e ele me falou que pessoas vendiam uma garrafinha de água por 50 reais. Eu vou para o outro lado, tinha gente dando. O que faz? Da onde vem alguém que vai lá e vai dar água para outra pessoa? A gente sabe que até mandaram a tzalá, etc. Mandaram ajuda. Por que alguém? Estavam cobrando os olhos da cara para tirar alguém de helicóptero, etc. Mas da onde vem alguém que vai fazer essa bondade? Ele tem a forma judaica de não usar só a lógica, o que eu ganho com isso, como que eu faço. A gente serve a Hashem com Shtut de Kedushá, com a mudança do comportamento. Esse desvio é um desvio sobrelógico. A minha lógica fala qual o custo-benefício, e a gente tem que saber que não é tudo custo-benefício. Tem como servir a Deus. E é com isso que a gente faz as paredes do Mishkan, as paredes para um local que Deus vai habitar. E é dessa forma que vinha a confiança para o povo de Israel. Nossos sábios falam que na hora de construir o Mishkan, ele tinha as paredes, eles tinham algumas barras que seguravam as paredes. E tinha uma barra do meio que ela ia de um canto ao outro. Só que isso era uma forma milagrosa. Ela pegava todas as paredes, quer dizer, dava a volta. Normalmente, quando você bota um bastão no meio entre uma parede e outra, você tem uma parede reta, depois você vai ter uma próxima. É que nem quando a gente monta com o U de uma mesa, então você vai ter aqui uma mudança. Um bastão não consegue dar a volta. Então, esse bastão que dava a volta, ele representava o patriarca Yaakov. Porque justo Yaakov nos ensinou que o Yehudi consegue estar em qualquer circunstância. Mesmo quando a gente imagina que não daria certo, que vai quebrar, que não vai dar certo. Ele ensinou, ele implantou para a gente a Tzeishitim, essas madeiras, e ensinou para a gente ter a confiança. É por isso quem ensinou isso
O Rashi já fala, Pirej Rab Tanhuma. Ensinou Rab Tanhuma, que Tanhuma vem da linguagem de Nechama, consolo. Ensinou, o sábio ensina a gente, traz o consolo para a gente. Que mesmo hoje, não só na época no Egito, hoje, se a gente pensar, a gente tem a força de se conectar com Hashem no sobrelógico, e a gente vai vencer qualquer galuto, qualquer exílio, transformar qualquer deserto espiritual num lugar habitado, que seja assim, uma morada para Hashem da melhor forma. Hoje no Ayom Yom temos 2 Ayom Yoms, a gente tem Adar 1 e Adar 2, e são assim bem grandinhos, então vamos lá. A gente tem o primeiro de 2 de Adar 1, hoje à noite. Então ele fala o seguinte, que nosso grande mestre, aqui o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, ele estabeleceu para os Hassidim um esquema de trabalho que envolve o esforço, a avodá, o serviço da mente em busca da verdade. Examinar de uma forma crítica cada um dos seus movimentos e certificar que estejam rigorosamente de acordo com a verdade e seja produzido através de um esforço da avodá. Então, essa avodá, esse serviço, esse esforço, não significa mover montanhas, romper rochedos, revolucionar o mundo, como pensam alguns, o que está completamente errado. A verdade absoluta é, basta que todo esforço, avodá ou ação, seja lá qual for, seja feito com devida kavaná, com a devida intenção correta, e pronto. Uma brachá, uma bênção pronunciada com devida kavaná, concentração, uma palavra da tefilá, da oração, tal como deve ser, com coração preparado e saber muito bem perante quem se está parado, quer dizer, perante Hashem. Depois ele fala um versículo, um pasuk do Humash, dito com consciência de que se trata da palavra de Hashem, de Deus. No versículo do Teilim, do Salmo, uma boa atitude a aproximar o coração do próximo com amor e afeto. A verdade é que para alcançar isto é necessário um enorme e intenso esforço. Simplesmente é preciso estudar muito, estudar a Torá em quantidade e compreender bem o que se estuda, cada qual de acordo com o seu nível. Então, Hashem o ajudará para que seja realmente como tem que ser. O de Adar Beit, o de Adar 2, ele nos traz que a bênção precisa se apegar em algo, necessita de um recipiente, assim como a chuva, que só traz benefício quando ela cai sobre um campo arado e semeado, ou com as fortes chuvas de outono, que antecipadas, ele traz aqui, que é chamado de Malkosh, ou as da primavera, que é tardias, é chamado Yoré, que beneficiam a colheita do campo ou vinhedo. Porém, um campo árido, não arado e não semeado, não terá benefício nenhum, nem das chuvas brandas, nem das chuvas fortes, quer dizer, nem das antecipadas, nem das tardias.